Eu vou ter em dezembro também. Bom dia, turma. Bom dia, senhora. Bom dia, Sônia. Bom dia, Sora. Bom dia. Última semaninha de aula para entrar de férias. Como está a expectativa? Tô agradecendo. Ai, que bom, gente. Um mês de férias, que delícia. Ô, Sora, sua tela tá toda branca. Ou é no meu celular mesmo? Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Então, eu acho que é seu celular. Ô, senhora, você não tá com frio não, pelo amor de Deus. Tô com frio não, gente. Não sei, porque eu não saí do quarto ainda hoje também. Então tá tudo fechadinho aqui, tá quentinho. Nossa, Talvez você até saiba ficar com agora eu frio. tava na minha coberta, eu não queria nem levantar. Eu tava com o fone de ouvido deitado, assim, um monte de coberta, com tudo fechado no meu quarto. Eu só levantei porque minha mãe falou: Não, eu tenho que te dar feliz aniversário, vem pra dentro. Aí eu fui. Ah, quem tá fazendo aniversário hoje? Você? É. Aí minha mãe falou que não. Parabéns! Não, valeu, Sora. Mas é porque, tipo, eu preferia ter ficado lá e ter recebido o parabéns depois, porque eu tava tão confortável. Tem até meia-noite, né? Pra ganhar parabéns. Eu também acho. Eu também concordo com o seu ponto de vista. Pessoal, vamos lá. Quero começar minha aula de hoje falando para vocês as notas. Já vou adiantar também a questão do espanhol. O que foi que eu fiz? Redação. P1, todas as atividades entregues. Então, qual foi a regra?
Se você entregou todas as atividades de redação, independente da nota que você tirou nelas, você ficou com 10. E aí foi perdendo gradativamente conforme não foi entregando. Então, se você entregou todas as atividades, de P1 você tem 10. Depois, na P2, foi a prova que nós fizemos na aula passada, sobre sedentarismo. E eu peguei a nota e deixei ela de 1.000, mudei para 10 pontos. Então, a nota que vocês tiraram de redação, se você tirou 800, você ficou com 8. Ok? Todo mundo entendeu a nota de redação? Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, e aí depois vocês ganharam um ponto a mais, né? Por quem fez os 2 dias de simulado, né? Na P2. Sim. Muito bem. Quem já tinha tirado 10, infelizmente, não ganhou nenhum ponto. Em redação, ninguém tinha chegado no 10 na P2. Mas em espanhol, sim. Espanhol. Como todas as atividades valiam 10 pontos, é mais fácil fazer média. Então, eu peguei todas as atividades e fiz uma média das notas de redação, de 0 a 10. Essa foi a nota da P1. E a P2 foi a nossa provinha de semana passada lá no Google Forms, que valeu 10 pontos. E aí vocês já viram todas as notas. Eu lancei lá para vocês, liberei o e-mail para vocês com as respostas corretas da P2 de espanhol. E quem não tinha chegado no 10 ganhou um ponto a mais de simulado. Muitos chegaram nos 10 pontos de prova de espanhol. Parabéns para vocês. Estou muito feliz com o desempenho de vocês esse ano nas 2 matérias, esse bimestre nas 2 matérias. Vocês foram muito bem, parabéns. Agora, pessoal, eu quero falar sobre a nossa aula de hoje. Vocês fazem as redações. E vocês conhecem a tabela de correção do Enem, lembra que eu mostrei para vocês? A tabela de correção do Enem por competências? Sim, senhora. O que nós vamos fazer hoje? Hoje... Corrigir redações ao vivo? Não é corrigir redação, eu não vou corrigir a redação de vocês. Eu vou mostrar redações para vocês que foram corrigidas pela banca de redação do UOL. O UOL Educação tem uma banca de correção do Enem. Acho eles muito interessante porque eles conhecem todos os critérios, acredito que os professores que trabalhem na UOL Educação também façam o curso de redação do Enem, então eles têm competência para as correções. E eu vou ler a redação com vocês e vocês vão pensar comigo qual foi a nota que aquela redação tirou. Nós vamos fazer comentários. Olha, eu quero que vocês vejam o que está faltando nas redações. Que vocês comentem, olha, não tá boa por isso. Eu quero que vocês também vejam para vocês olharem a redação de vocês com o maior senso crítico. Mas vocês Soraya, pensarem. Sala? Oi? Redações é da nossa sala? Não. São redações da internet que o UOL Redação corrigiu. Fica disponível para todo mundo olhar lá as redações. Se eu não me engano, você manda, o UOL Educação, ele cria temas de redação, e aí você pode mandar a sua redação. Eles pegam 20 redações para corrigir e postam. Não marca nome de quem é nada, eles só postam a correção da redação lá sobre o tema. Aí, deixa eu apresentar meu computador aqui. Estão vendo o meu computador aí? Sim, senhora. Essa é a tabela de correção do Enem. As 5 competências. Vou relembrar as 5 competências.
A primeira competência é demonstrar domínio da mobilidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui nós vamos olhar gramática. Cada competência vale 200 pontos. Depois, compreender a proposta de redação e aplicar várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites dissertativo argumentativo. Então, na competência 2, eu vou olhar estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, que é o dissertativo argumentativo. E vou olhar também se aplicou várias áreas do conhecimento, se trouxe argumentos de autoridade para dentro da redação. Se trouxe dados, filósofos, exemplos, se não ficou só no senso comum. Depois, a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Essa vai olhar se está tudo bem explicado. Se o argumento que a pessoa usou, que o aluno usou, está bem explicado, está bem relacionado com o tema. A competência 4, os mecanismos linguísticos, são os conectivos ou elementos coesivos. Eles, coerência, coesão, vai olhar essa estrutura dentro da redação. E a competência 5 é a proposta de intervenção. E aí, eu vou mostrar para vocês as redações. O texto motivador que a UOL colocou é sobre posse de armas. Mais segurança ou mais perigo? E aí eles colocaram um texto motivador pequenininho. No dia 15 de janeiro passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilitava a posse de armas no Brasil, em meio a críticas a governos anteriores. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e teve efeito imediato. Já está em vigor. Facilitar o acesso às armas de fogo foi uma das bandeiras da campanha do Bolsonaro, quando candidato em nome do direito à legítima defesa. No entanto, a posse de armas é uma questão muito polêmica. Com a ajuda de argumentos apresentados na coletânea e com suas próprias ideias sobre o assunto, redige uma dissertação argumentativa posicionando-se em relação ao decreto presidencial. Você acha que ele aumentará a segurança dos cidadãos ou ele vai aumentar o nível de violência no campo e nas cidades brasileiras? A opinião do presidente. O governo, à época, buscou negar o direito à posse de armas. O povo decidiu por comprar armas e munições e não podemos negar o direito, disse o presidente Jair Bolsonaro ao assinar o decreto. Ele se referia ao referendo do desarmamento feito durante o primeiro governo Lula em 2005. À época, 64% da população votou a favor do comércio de armas. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, usarei essa arma, em referência à caneta, disse no momento da assinatura. O que é posse de armas? É uma autorização emitida pela Polícia Federal para que o cidadão possa ter uma arma que não seja de calibre restrito dentro de casa ou no lugar de trabalho, contanto que ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Então, tem a diferença da posse e do porte. Foi liberado a posse de armas. Depois, argumentos a favor. O decreto levou em conta critérios objetivos que identificavam locais com alta violência. No referendo de 2005, a maioria da população se manifestou a favor do direito de comprar uma arma. Bolsonaro foi eleito pela população e já defendeu abertamente mudanças do Estatuto do Desarmamento. O decreto diminuiu as dificuldades para comprar e ter a posse de armas. Também desvincula a posse de armas da subjetividade do delegado da Polícia Federal, que era quem autorizava a compra de armas quando a pessoa solicitava com alegação de necessidades especiais. Com a ampliação da validade do registro de posse, será mais fácil manter os armamentos legalizados. A arma de fogo serve como proteção pessoal e como uma faca, que também como uma faca, que também pode matar. Países como os Estados Unidos permitem que o cidadão tenha uma arma em casa como garantia de democracia. Argumentos contraditórios. A circulação de armas vai aumentar e mais armas significam mais mortes. O referendo de 2005 foi sobre o comércio de armas e não sobre a posse de armas. Segundo pesquisa do Datafolha, a maioria da população é contra a posse de armas.
O decreto considera um estudo de 2016 como referência para permitir a posse de armas e não leva em conta dados recentes e realidades diferentes entre os estados. Levantamentos mostram que a maior parte das armas de fogo utilizadas em decorrências criminosas foram originalmente vendidas de forma legítima e cidadãos autorizados que depois tiveram a arma desviada ou subtraída. O decreto explora a competência prevista para o Poder Executivo e não houve discussão sobre o assunto no Congresso e na sociedade. É um chamariz para a população, mas não trará melhorias para a segurança pública. O poder público se omite e entrega o cidadão à própria sorte. Mais armas em casa trazem riscos de acidentes com crianças, suicídio, brigas de casais e discussões banais. Apresenta brechas ao não especificar se haverá fiscalização para checar as informações declaradas e também ao tratar a posse de armas como por comerciantes. Haverá menor controle das condições psicológicas e dos antecedentes criminais de quem tem a posse de armas. Então, esses são os textos motivadores que estavam na página da UOL Educação. Eu não vou discutir o tema aqui, eu só mostrei o texto motivador para vocês para podermos analisar as redações. Eu vou ler a redação e aí vocês vão anotar para mim quanto vocês acham que tirou em cada competência. Eu vou mostrar as competências para vocês assim que eu finalizar a leitura. A primeira redação. A primeira redação se chama Um Tiro no Pé. Como a educação corrigiu, o que está de vermelho, eles colocaram como inconsistente. O que está em negrito, eles corrigiram algum erro. É um erro, e o de verdinho é a correção desse erro. Então, vamos lá. Introdução. No ano de 2017, de acordo com o órgão da Agência Federal Norte-Americana, CDC, Centers for Disease Control, aproximadamente 40 mil pessoas foram mortas por armas de fogo. Já no Brasil, esse número passa de 43 mil. É inegável que há uma correlação entre o acesso às armas e o número de pessoas mortas por disparo de arma de fogo. Há aqueles que, apesar dessa clara correlação, acreditam que aumentar o número de armas irá ser beneficente ao país. Destarte, há um sentimento coletivo de insegurança da população brasileira. Uma parcela da população acredita que, com o acesso às armas, poderá ficar em igualdade com os assaltantes. O decreto assinado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 15/1/2019, facilitaria a posse de armas para a população geral, além de dobrar o prazo de validade do registro de posse. Infelizmente, se até policiais são mortos ao reagirem a assaltos, o cidadão comum não estará mais seguro com uma arma na mão. Outro sim, o aumento no número de armas em residência é especialmente alarmante para um grupo, as mulheres. O Brasil possui a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, de acordo com a ONU. De acordo com Simone de Beauvoir, nunca sei falar o nome dela, Tomás de Aquino referia-se às mulheres como homens imperfeitos. Esse tipo de pensamento é presente na sociedade odierna e é utilizado para justificar o controle que os homens querem exercer sobre as mulheres, sendo traduzido em forma de agressão física e psicológica. Físicas e psicológicas. O acesso a uma arma escalaria uma agressão para um feminicídio. Sobre esse viés, fica claro que aumentar o acesso cidadão às armas de fogo não irá resolver nenhum problema de segurança pública, muito menos diminuir a insegurança pessoal do brasileiro comum. O governo deveria investir em segurança pública, para que o cidadão não se sinta desprotegido caso não porte uma arma, para aumentar o número de ações para a apreensão de armamentos legais, além de ter como foco a redução de narcotráfico em todo o território nacional,
Aumentar o número de armas, mesmo que legais, no Brasil é um verdadeiro tiro no pé. Vocês acham que essa redação está boa ou não? Professora, pra mim tá bem mais ou menos. Aí agora, vamos olhar aí. Anotem aí de vocês as notas para a gente poder fazer uma somatória, poder fazer a soma no final. Quanto vocês acham que essa redação tirou em questão de gramática? Lembra que o Enem perde de 40 em 40 pontos. Então, 200 é a máxima, depois 160, 120, 80 e 40, zero. Quanto vocês acham que ela tirou em gramática? É pra falar, Sora? É para falar? Pode falar. Eu coloquei 160. Ok, tem alguns errinhos, mas não são muitos, não é algo que fica... Pode falar. Eu colocaria aqui a Júlia, 120. Eu também Então coloquei tá. igual a Júlia, Eu 120. também. Anotem aí, então. Anotem para a gente fazer a somatória das 5 competências. Competência 2. Estrutura dissertativa argumentativa e argumentos de autoridade. Quanto vocês acham que essa redação tirou na competência 2? 200, 160, 120? Ah, Sora. Ai, fazer o que, né? Fala aí, Paula. Sei lá, né? Pra mim, é que eu me sinto muito mal de colocar um número que tem só 2 dígitos, mas eu acho que ficou bem assim, bem xoxo, bem... Ficou blank. Mais ou menos mesmo. Vamos lá para uma regra. Se você se seguiu a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, pelo menos 120 tem. 120. Que além É. disso não me convenceu em nada. Muito bem, ok, então, 120. Anotaram 120? Vocês vão anotando isso aí para fazer cálculo no final, hein? Que aí eu não sou professora de matemática. Competência 3. Como é que selecionou e organizou os argumentos? Tá bem organizado? Tá confusa a redação? Ah, Sora, eu daria 160. 160. E aí, quem mais? Eu também. Eu não dou 200 porque teve uns grupos nominal que a pessoa colocou um monte de coisa e eu fiquei confuso, não gostei. É Eu verdade. daria 120. Ok, anotem aí, então, que cada um vai dar a nota de vocês. Competência 4. Conectivos, elementos coesivos. Essa pessoa usou conectivos? Usou bem os conectivos? Eu não achei. Também não. Então, Eu daria uma anotem nota aí. muito baixa. Também não, eu daria um 40. Gente, tão baixo assim não fica. Não pode? Não fica, tem que estar péssimo, tem que estar com uma leitura inviável para ficar com 40 ou 80. Ai, 120, né, então. 80 ou 120, vai, 160, porque não tá assim, ilegível a leitura, sabe? Tá dando para ler. Mas não tem conectivo, quase. Né? Competência 5. Elaborar proposta de intervenção. Quanto vocês acham que essa pessoa tirou na proposta de intervenção? Sora, tem que analisar aqueles fatores, né? Aqueles 5 pontos. De o que... Vamos olhar então, vamos pensar. Eu... Coloquei, então, vou ler a conclusão de novo. Sob esse viés, fica claro que aumentar o acesso do cidadão às armas de fogo não irá resolver nenhum problema de segurança pública, muito menos diminuir a insegurança pessoal do brasileiro comum. O governo deveria investir em segurança pública para que o cidadão não se sinta desprotegido caso não porte uma arma, para aumentar o número de ações para a apreensão de armamentos ilegais, além de ter como foco a redução do narcotráfico em todo o território nacional. Ponto final. Aumentar o número de armas, mesmo que legais, no Brasil, é um verdadeiro tiro no pé. E aí, quanto vocês acham? Anotaram aí? Meu gato Oi? gosta da sua voz, Sora, que ele gosta de você. Ai, que bom, então. Vou mostrar ele, calma aí.
Professor, eu acho que o único ponto que não teve na conclusão foi o como. Ok, então calma aí que a gente já vai olhar. Ah, o gatinho do Paulo, pessoal. Um momento para mostrar o gatinho do Paulo. Que gracinha! Ah, ele parece o gatinho do... Como chama aquele filme? Do... Garfield, ele é a Não, coisa mais fofa. O seu nome dele acho é que é Bob. Não é do do Stuart Stuart Little? Little. É, É, do Stuart Stuart Little. Little. Nossa, Parece verdade, mesmo. Sora, igual. Na rua, Sora, mês passado. Pegou ele da rua mês passado, que gracinha. Pessoal, agora, quanto Sora, você... Quanto... Oi. mas a proposta que a pessoa usou, que ela colocou para ter teste psicológico, já não existe? Para fazer o que? Teste psicológico? Existe. E se eu colocasse Existe. uma Isso conta proposta? como uma, mas ela pode perder em alguma outra competência. Mas conta. Se ela colocou, conta. E aí, somem as 5 notas de vocês e me falem quanto deu. Aqui deu 640. Quem mais? Manda aí. Júlia também 640. Quem mais? A Carol Eu colocou dei 640. 680, Sora. 680. 680. Ok. Quem mais? 520. 640, Sora. 640. 640, Nayara. 600, Nossa, Ana todo mundo Eduarda deu Lima. 640. Meu Deus do céu. 640. Vamos olhar, então, quem fez bingo aí? Quem acertou o número exato? Aí quando vai ver, ninguém acertou, tá ligado? Todo mundo fez o negócio errado. Nota final? 600? Acertei, ó. Eu 40. mereço um brinde. Mereço um brinde. Só que olha só as notas. Competência 1, 160. Ok, nós chegamos nessa ideia juntos. A competência 2, 120. O que eu falei, tá ruim de argumentação, mas ela tem a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vai trazer 120. Só que vocês comentaram que a introdução dela, que os argumentos dela estão ruins. Isso influencia na organização e na seleção dos argumentos. Se ela selecionou argumentos ruins, ela vai perder nota na competência 3. Então, ela tirou 80 pontos na competência 3. Mecanismos linguísticos. Aqui o corretor considerou que até usou bem os mecanismos linguísticos que utilizou, utilizou pouco, mas o que utilizou correto. 160. E a proposta de intervenção, 120. Ela ou ele picou a proposta de intervenção. Tem vários o que fazer, mas não tem uma ideia clara. Tá tudo muito várias ideias. Isso faz com que a conclusão não fique tão boa. E no final, a nota final foi 640. Professora, tivemos notas diferentes em competências, mas a nota final foi igual. Sim, é exatamente isso que acontece no Enem. É por isso que a sua redação sempre vai passar na mão de 2 corretores, vai ser feita a média entre eles, e se a displicência for maior de 100 pontos na nota final, ele vai para um 3º corretor. Existe um pouco de subjetividade. Eu concordo completamente com isso e eu não concordo. Meu ponto de vista nessa redação. Eu não concordo com a nota 160 no mecanismos linguísticos. Eu teria colocado 120. E ainda assim, vamos dizer que o UOL foi um corretor e eu fui outra. Nós iríamos dar uma displicência de 40 pontos. A redação iria fazer média e vai para frente sem nenhum problema. Isso acontece normalmente, sem nenhum problema. Existe uma certa subjetividade entre com que eu concordo e que o outro corretor concorda. Mas isso é normal do Enem. Vocês conseguiram ver quais foram os problemas dessa redação? Sim, senhora. Sim, Sora. É isso que eu quero que vocês vejam, que vocês pensem o que está faltando na minha redação.
Isso tá bom? Vocês conseguiram contar a proposta de intervenção. Então, vocês sabem o que precisa da proposta de intervenção. E o que eu mais sinto quando eu corrijo redação é que vocês não colocam proposta de intervenção. É que vocês colocam um ou outro ponto da proposta de intervenção. Para ter 200, tem que ter os 5 pontos que a gente conversou. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, para que vai ser feito, e tem que ser bem explicado. Só com esses 5 pontos, a redação ganha 200 na competência 5. E eu vejo que essa é a competência que vocês mais pecam, que vocês mais deixam passar. Não sei se por pressa de finalizar a redação, e aí já vai correndo. Gastou muito tempo procurando argumento, não conseguiu fazer um bom fechamento. Vocês têm que olhar tudo isso. Vocês têm que pensar no tempo de vocês. Pô, é uma competência, a competência 5 é uma competência que não dá para perder ponto. Aí, agora, eu vou mostrar uma outra redação para vocês. Eu vou direto para outra redação aqui, depois eu mostro essa. Eu vou para a redação 3. Vamos ler e depois analisar como fizemos com a primeira. A flexibilização da posse de armas de fogo é um tema bastante polêmico. Existem 2 posicionamentos. Os do que acreditam que o armamento inibirá a prática de crime e os do que entendem que, com ele, a violência irá aumentar. Esses últimos parecem ter argumentos mais sólidos para demonstrar que o armamento da população não resolverá a questão de segurança pública. Em primeiro lugar, apesar de as pessoas terem que cumprir uma série de requisitos para atribuir a posse de armas, elas não terão a preparação técnica e psicológica que um policial tem para manusear uma arma. A consequência é que a existência de armas de fogo em casa aumentará a ocorrência de crimes passionais e por motivos banais e também acidentais, principalmente envolvendo crianças. Por mais que seja necessário manter essas armas em cofres, haverá uma grande dificuldade de fiscalizar se essa exigência está sendo cumprida. Ademais, pesquisas mostram que uma grande parte das armas apreendidas com criminosos foram adquiridas ilegalmente e depois extraviadas, furtadas ou roubadas. O resultado será o aumento do armamento dos delinquentes, deixando a população ainda mais vulnerável. Além disso, percebe-se a transferência para a sociedade de uma obrigação estatal, que é a segurança pública, demonstrando a ineficiência do governo em cumprir suas competências. Por todos esses motivos, vislumbra-se que a flexibilização da posse de armas de fogo não diminuirá a criminalidade, pelo contrário, poderá aumentar os crimes passionais e as mortes acidentais, além de facilitar o acesso de armas pelos criminosos e mostrar que acesso à posse de armas para os criminosos. O Estado tenta, com essa medida, se desvincular de suas obrigações com a população. E aí, vamos para a competência. Quanto vocês acham que essa redação tirou na competência 1 gramática? 160. Eu não 160. Ok, anotando aí para a somatória. Competência 2, estrutura e argumentos. Professor, esse é difícil, hein? Isso é difícil. E aí? Não pode dar 180, Sora? Não Finge pode. que teve média de 2 pessoas aí de 160. Não pode. Uai. Sora. Não pode. 160 ou 200. Então, como todo bom corretor de Enem, eu vou ser malvado. Então, eu não vou dar 200, não. 160. Muito bem. Na dúvida, é para baixo a nota. 160. Competência 3. Selecionar, relacionar e organizar.
100% também. Eu gostei, mas não foi nada assim muito espetacular, entendeu? Seguiu a estrutura Ok. e teve uns elementozinhos ali que ajudaram a fazer, na minha opinião. Ok. Competência 4. Conectivos. 200. 200. Ok. Isso eu também vou ter que dar 200, por mais ódio que eu tenho no coração de ter que dar nota 100 pra uma pessoa. Que ele realmente usou direitinho. Competência 5. Professora, daí na 5 ele deu uma cagada, porque ficou bem, sei lá. Eu ia dar sei lá, um 120 ou um 80, não decidi ainda. Eu dou 120. Professora, eu dou 120. um 80, porque ficou bem mais ou menos. Ok. Agora, façam a soma final de vocês aí. Quanto deu o final? R$ 800, Letícia. E aí? 800 também. 800, Maria Eduarda. Todo mundo no 800? Meu Deus, Sim, senhora. 760, professora. Meu Deus do céu. 760 do Bruno. 800. Ok. Vamos olhar a nota final. 800. A maior parte de vocês acertou de novo. Ah, eu acertei todas as competências aí, ó. A minha pontuação foi igual a que os moços deram também. 160 na competência 1, vocês falaram disso. 160 na 2. Não tem nada muito, meu Deus, que escrita boa. Que texto excelente de informações. Mas é um texto que está dentro das regras do Enem. Então, ele consegue ter uma nota mínima aí de 800. Ele não trouxe muitos argumentos, ele se baseou em texto motivador. Mas ele escreveu muito bem, com coerência, com coesão, como quem entendeu do que estava falando. Ele não montou uma redação sem saber, sem ter um ponto de vista concreto sobre o assunto. Ele trabalhou muito bem essa questão de coerência e coesão. Selecionar, relacionar e organizar 160. O que faltou para ele chegar na competência 2, na competência 3 no 200, foi trazer mais argumentos de autoridade. Porque, fora isso, a redação dele está bem escrita. Mecanismos linguísticos. Ele usou certinho todos, não teve nenhum problema. Dá para perceber que a redação tem poucas correções na redação. E competência 5, proposta de intervenção. 120. Eu daria 80. Mas Professora, eu dei 80 nessa daí, né? o corretor compreendeu como deve ter colocado aí mais 40 pontos como detalhamento de proposta de intervenção. Então, encontrou 2 elementos mais o detalhamento. Por isso, foi para 120. Vocês viram a diferença das duas redações? Não tinha nada, essa redação não tinha nada de, meu Deus, que redação bem escrita. Mas segue as regras. Sabia que tinha de colocar uma proposta de intervenção no final, usou elementos coesivos, seguiu introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, uma redação, foi o Paulo que comentou. Ai, tá bom, mas não tem nada de nossa, ai meu Deus. E chegou em uma nota que é boa para o Enem, 800, dependendo do curso que você quer, é uma nota excelente para entrar. Com a redação, pelo menos, só estou falando das outras. Mas vocês viram a diferença entre uma redação e outra? Entre a primeira escrita e essa? Isso. Vocês viram que dentro da redação tem a opinião da pessoa, ainda que de forma impessoal, a pessoa sabe argumentar, sabe caminhar. Por quê? A argumentação quer te colocar dentro do ponto de vista dela. Então, ela trabalha muito bem esse ponto de vista, mostrando os problemas que ela vê com essa questão da posse de armas. Agora, a nossa última redação do bimestre será sobre este tema.
Só que eu quero levantar alguns pontos com vocês, eu quero anotar uma coisinha aqui. Vocês concordam comigo que esse é um tema que tem que ter um ponto de vista? Eu tenho que ter um ponto de vista que a posse de armas vai ser segurança ou perigo? Sim, senhora. Eu não quero pessoas em cima do muro nesse tema. Você tem que pensar que a arma é mais segurança ou é mais perigo. E eu não quero ninguém optando na opinião do coleguinha, mas eu quero ouvir as opiniões para eu anotar aqui para saber o ponto de vista de vocês na escrita. Vai todo mundo me falar o ponto de vista. Vamos lá. Vou começar por aqui, deixa eu olhar. Letícia. Eu tenho que falar mesmo? Tem, porque eu vou explicar para vocês. Letícia, você acredita que a posse de armas é segurança ou perigo? Perigo, senhora. Perigo, ok. Deixa eu ver. Bruno. Segurança. Segurança. Vamos lá. Ayla, segurança ou perigo? Perigo. Ok. Alan, segurança ou perigo? Segurança. Arthur, segurança ou perigo? Ô, Sora, eu Oi. não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho Então que é mais escolhe uma. segurança. Ok. Segurança. Vamos lá, Carol. Perigo. Júlia. Eu acho que devido à educação do povo brasileiro é perigo. Ok. Manu. Perigo. Maria Eduarda Lima. Segurança. Melissa. Perigo. Nayara. Sora, eu tenho dois lados, mas eu acho Escolhe que um. pode ser segurança. Segurança, ok. Nicolas. Perigo. Paulo. Sora, eu também acho que é perigo. Pedro. Pedro tá aí? Não, Pedro não está. Victória. Perigo, senhora. Perigo. Miguel. Miguel, segurança ou perigo? Maria Eduarda Marconi. Perigo. Perigo, obrigada. Letícia, já perguntei, falta só saber do Miguel. Ok. Por que eu perguntei a opinião de vocês? Vocês colocaram aqui quem acha que é segurança, quem acha que é perigo, ok, muito bem. Eu gosto desses temas polêmicos que tem que ficar em um ponto de vista. Porém, a nossa redação, na redação nós temos que trabalhar argumentação e desenvolver bons argumentos. Então, qual é a regra desta redação? Vocês irão escrever sobre o oposto do que vocês falaram. Quem falou que é perigo vai ter que escrever que é segurança. Quem falou que é segurança vai ter que escrever sobre perigo. Vamos lá, eu quero ver uma boa escrita de vocês. Olha, Sora, assim, considerando que hoje é meu aniversário, que eu tô esperando as férias, desde que eu comecei a estudar, Nossa, eu achei uma consideração ligeiramente injusta, entendeu? Assim, não sei. eu já passiva de expliquei discussão. que eu tenho um sistema muito democrático de aulas. Que nem a bala que você jogou na nossa cara, né, Sora? Eu prefiro a bala do que essa democrático. proposta. Não gostei.
muito democrático. Poxa, Nós senhora, meu temos que aniversário, você vai buscar fazer isso comigo, senhora. argumentação. Eu quero ver vocês argumentando. Vocês vão Meu ter que defender aniversário, um senhora. ponto de Senhora, vista péssima e ideia. me convencer Péssima desse ponto de ideia. vista. No meu Switch. Não gostei. Eu vou tirar Não uma gostei. nota nessa redação. Não gostei, senhora. Nada democrático, muito ditatorial. Absurdo. Não, mas vocês estão reclamando ainda de coisa Muito chata. Vou ter que imperial. desligar o microfone. Nossa. Sixteen, senhora. Meu Switch Sixteen, você vai fazer isso comigo? Uhum. Já Presente de comecei- aniversário. Já comecei. Tá igual o Senhora, dia da mas bala, redação- nada democrático. Até quando? Ah, senhora, eu gostei. Cada um falou a sua opinião, agora vai escrever sobre o que falou. Sobre contra o que falou. Nayara, ó. Você falou que é segurança. Não. Então Nayara falou aqui que é segurança, que as armas são segurança. Então, Nayara, você terá que escrever que que a posse de armas é uma questão de perigo, ok? Aí, Você tem que escrever sobre o oposto do que você me falou. Oi. Senhora, eu só acho que eu falei segurança, hein? Só acho. Eu falei que é Eu perigo, anotei viu? tudo Eu falei, aqui. eu falei que era perigo. Nossa, meu Deus, péssimo. tá gravado. Eu falei Nossa, muito perigo. Nossa, vocês estão reclamando ainda? Meu Deus do céu. Tem anotado Senhora, mas a aqui o que redação vai vocês ser até quando? falaram. Oi? Senhora, você tá sendo tipo Hitler, só que até o Hitler se importava com a Alemanha. É a segunda vez que vocês me compararam com Hitler, sabia? A primeira do Tá fígado, vendo, senhora? depois essa. Consequência dos seus atos. Também, né, Olha senhora? isso. Senhora, cada ato desse que você toma está um passo mais próximo do nazismo. Uhum, olha só. Não, gente, é só o meu conceito de democracia. É o que eu escolho, o jeito que eu quero que eu faça. Pronto. Sabe quem também falava que tem um conceito diferente de democracia? Isso mesmo, Hitler. Pode parar, pessoal. Chega. E vamos lá buscar argumentação. Você tem que defender, lembra? Uma redação você tem que defender o ponto de vista. Então, vocês terão que defender o ponto de vista contrário. Eu tenho anotado aqui, eu vou deixar como regra no Classroom. Se não estiver do oposto que vocês me falaram aqui, a redação será zerada. Esse é o Senhora, só critério de queria correção. dar Cada as um, férias todas pra quem gente falou que é fazer ela. segurança e vai fazer perigo, a gente troca de redação. A gente pede pro amiguinho fazer com um tema que é contrário. Exatamente. Exatamente. Não. Ó, eu posso até deixar, então, tá bom. Ai, vocês querem as férias para Ô, escrever? senhora, Vocês que sabem, pode Mas não escrever adianta nas fazer férias. isso, porque você conhece Ai, por aí, cada Sim, um. senhora. Deixa até o Se dia. no último dia eu escrevo. Isso, no último dia de férias, deixa até o final das Isso. férias. Tem que entregar na primeira semana de aula a redação. Fechadíssimo. Fechou, senhora. Fechou. Sem nenhum problema com isso, mas vai escrever sobre o suave. tema oposto. E eu Beleza. vou descobrir se deu pro coleguinha trocar de redação, hein? Senhora, mas não adianta, porque você conhece a escrita de cada um. Eu conheço, exatamente, eu conheço a escrita de cada um. Conhece não, senhora? Mas quem diz que a gente não vai só ouvir a opinião do outro, os argumentos que ele tem? É, Não dá pra fazer no Word? né? Nem vem. Nossa, Vamos né, lá, meu? então. A gente vai Já fazer tá isso, a gente vai ficar anotadinho triste. aqui. E eu vou deixar como regra, vou deixar anexado no Classroom. Não tem que falar sobre o oposto. Oi. Meu, mas vai contra tudo que a gente pensa. Não tem como fazer uma coisa assim com coisas que não dá, Sora, não dá. Busquem argumentos contrários. Escutem. Vocês Eu vou podem buscar fake escutar. news, né? Fake Vocês news. Eu vou podem colocar no meu escutar. Vocês podem buscar a opinião de colegas que têm a opinião diferente da sua e saber os argumentos dele. Por quê? Daí eu vou Porque colocar no meu texto assim, baseado no bolsominho que pensa assim. Gente, mas não é uma questão de lado político, é uma questão de opinião pessoal. Cada um tem uma realidade pensando no que pode ser ou não, dependendo da realidade em que vive. Procurem na internet argumentos. O texto motivador que está aqui tem argumentos para os dois lados. Tem argumentos a favor e tem argumentos contraditórios. Por que eu quero que vocês façam isso? Porque nem tudo na vida é sempre do lado que a gente quer. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Senhora, você tá brigando com seu Defender marido? argumentos que a gente não gosta. Não, claro que não. Por que tu briga com o marido? Ou tá de TPM, porque tá um... Também não. Ô, Sora, mas nesse tema não tem como violar as... Como que fala? Vê o quê?
Nesse tema não tem como violar aqueles negócios que você falou, Direitos né? humanos? Isso, direitos humanos. Desde que você fale que não vai... desde que você não coloque uma chacina como permitido, com que as pessoas possam matar livremente, não. Ah, tá bom, então. Ah, eu sonhei em ser polícia por causa disso. Não, tá vendo, pessoal? Calma. Todo mundo vai conseguir escrever. Tem Professora. 1 mês para escrever. A ideia foi até meio ruim, assim. Não, a ideia foi boa, da ideia da Sora. Vai ser ruim pra gente. Só que isso é interessante. Isso é interessante. Não, a ideia foi ruim, Sora. Pra gente foi péssimo. Tá vendo? O Bruno, só do Bruno, tá só criticando a senhora. Mas, gente, deixa eu contar pra vocês. Sora, mas isso é interessante porque... Eu guardo rancor no coração. Não, Sora, foi bom. Vamos Sora, mas isso testar. é interessante porque até os adultos... Senhora, sua ideia foi boa, foi maravilhosa. Ô, gente, calma aí. Fala um por vez, eu não escuto Não, ninguém. não, Calma, não, gente. Calma. Ok, Carol, tema que não foi bom. Ok, tudo bem. Fala, Bruno, que eu não escutei. Não, mentira, deixa o Bruno falar, não, Sora. O Bruno Tá, Paulo, fala. vai começar só a acabar com o seu psicológico. Vai. Sora, o Bruno é maldoso, Sora, ignora ele. Foi uma ideia boa, assim, a gente que reclamou. Muito Não, bem. Sora, eu ia falar que, tipo assim, é ruim pra gente, né? Entre aspas, mas... O Paulo desativou o som do Bruno. Volta a falar, Bruno. Não, deixa quieto, Sora. Fala, Bruno. Gente, não existe só um lado correto. Eu acho que pessoas que acreditam que só um posicionamento é correto, isso é ruim também. Acho que tem que ter os 2 pontos de vista e vocês têm que trabalhar com isso. Nem tudo é como a gente gosta. E nós temos que aprender a nos posicionar para isso. Saber escutar e repensar como o outro. Por que o outro concorda com essa opinião? Essa vai ser a escrita de vocês. Vocês terão tempo para ela, então. É a nossa escrita de férias. E vocês parem de brigar. Pelo amor de Deus. Vocês estão parecendo Fundamental 1. É como diria o BBB, é uma questão de pura afinidade mesmo. Uhum. Por que você fechou o microfone do seu coleguinha, Paulo? Ah, porque eu achei engraçado. Pede desculpa pro seu coleguinha. Afinidade, Sora. Pede de desculpa boa, pro seu Sora, tá de coleguinha, boa. Paulo. Não precisa não, Paulo, tá de boa. De novo. Ah, não, gente. Sora, eu passo o pano pra mim porque é meu aniversário, entendeu? Uhum. Entendi. Tudo bom, todo mundo entendeu o que tem que fazer, né? Lembrem-se, eu vou liberar a redação lá no Classroom. Lembrem-se que a regra é o oposto do que falou aqui. Ou a redação vai ser zerada. Sim, capitã. Muito bem, isso mesmo, parabéns. Bom, pessoal, então até amanhã na aula de espanhol. Eu tenho medo da aula de espanhol de amanhã. Até, mas tudo bruxa. bem. O que é isso, gente? Até amanhã. A redação vai ser entregue na primeira semana de volta às aulas. Vocês terão tempo para pensar, viu? Não me xinguem muito mentalmente. Sim, Digam que me amam. De volta às aulas pessoalmente, né? Ai, poderia, né? Eu também acho que se nunca acontecer e o mundo acabar em 2020, a gente fica bem, assim, tranquilo. Olha só. Brincadeirinha, gente. É meme. É mesmo. Pessoal, não me xinguem muito mentalmente quando estiver escrevendo a redação, porque se minha orelha ficar vermelha, eu vou lembrar de vocês. E eu Sora, tô vai mandando até vocês, mensagem então do TV de digam todo que me mundo. É amam. você que tá falando mal de mim? Exatamente, Sora. vou mandar pra todo mundo. Quem tá falando mal de mim no grupo? Sua orelha vai até cair, você vai ver só. O que é Tanto isso, que- gente? tanto Amor que no vai ficar coração vermelho. de vocês. Cadê o amor no coração? Então, isso Sumiu. que eu te pergunto, né, dona Vitória? Ah, gente, eu tenho muito amor no meu coração. Eu amo vocês. Vou até sofrer de saudade. Ai, Deu nossa. pra perceber o amor. Ai, gente, que coisa. A senhora Tá. gosta de colocar um fogo no parquinho, né? Claro que não, claro que não. A senhora, quando criança, era aquelas crianças que, tipo, deixavam o outro preso na gangorra pra sempre, tá ligado? Claro que não, gente. Eu era tão boazinha. Eu sempre que- era que chorava. Eu sou de câncer, eu sempre choro. Sora, Oi.
Por acaso você sofria nas redações na escola? Não. Ah, parece que você tem um pequeno trauma. Não, eu gosto de ser a professora má. Todo mundo gosta da professora má, gente. A gente gosta sim, só que a gente não gosta da sua maldade, sua. A gente só gosta da senhora. Não, eu gosto de ser professora má. Então tá bom. Gosto de sofrer. Isso aí é só uma prévia do que será a universidade. Uma pequenina prévia. Vocês não viram A nada sua tá parecendo ainda. aquele adolescente de 15 anos que acabou de assistir 50 Tons de Cinza. Eu gosto de ser mal, entendeu? Malvado. Ed. Malvada. Vocês não viram nada. Vocês não viram que é a universidade ainda. Lá sim vocês vão chorar. Lá sim vocês vão ficar louco com o professor de vocês. Aí a gente vai lembrar da Sra. Vitória, obviamente. Com certeza, vocês vão lembrar assim, eu tinha uma má professora no ensino médio já, não tá tão ruim. Tá vendo só? Agora então, pessoal. Ah lá, acho que a Paula quer falar alguma coisa. Você não quer falar que eu sou má não, né, Paula? Já agora eu tô com rancor no coração aqui, você lembra, né? Não, você, filha, rancor é aí, viu? É Vitória Moroto Rancor, gente. Tá? Bom, mas eu não julgo porque adoro. Tá vendo? Deixa eu falar uma coisa. A família inteira dela é boazinha, só ela que é malvada. Vitória, a minha família também inteira é boazinha e só eu que sou a malvada. Sempre tem que ter, gente. É ovelha negra, gente. Ovelha. Tem que ter ovelha negra e sou eu. Exatamente. Ó, eu preciso atualizar o cadastro de vocês no sistema, que daí tá virando agora o mês, blá, 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 o semestre. Eu preciso que vocês me mandem, pode ser no meu celular, o endereço atualizado de vocês. Mesmo quem não trocou, quem trocou, eu preciso realmente. Tá bom? Tá bom, tchau. Aqui a Paula tá fazendo uma aliança com o FBI pra espionar a gente. Seria aí, ótimo. tá vendo? Mas pode mandar no meu, gente, que eu tô atualizando, já tô fechando tudo com a glória de Deus. Ô, Sora. Oi. O que a Vivian Boroto é sua? Irmã. Ela é sua irmã? Nossa, ela é muito inteligente. Ela me passa cada resumo. Nossa, você conhece ela? Não sabia, não. Nossa, ela vai no meu aniversário. Quando eu fiz aniversário, ela foi no meu aniversário. Sabia quê? Não. Nossa, eu só falei... Eu só falei mal de você pra ela. Quando eu não gostava de você. Nayara, eu corrijo suas redações, Nayara. Eu vou pegar no teu pé, Nayara. Eu guardo rancor no coração. Eu sabia que ela conhecia... 40 pontos em cada competência. Eu sabia que ela conhecia a Melissa. Ah, ela... É que, na verdade, ela... Não sei se ela mora ainda lá na Cachoeira, né? Mora. Aí, eu tinha uma amiga lá, Sabrina. Ah, sim. Aí, uma vez, a Sabrina me mostrou ela e tal... E a gente foi no aniversário juntas. Aí a gente começou a ter amizade assim. Eu chamei ela também pro meu aniversário. Pode sair. Tchau, pessoal. Pode contar. Aí ela começou a falar comigo, a falar com ela e tal. E a gente dançou pra caramba no aniversário da Mariana. E daí, depois disso, a gente só ficou nos resumos, sabe? Ela passa daqui, eu peço dali. Ela é muito inteligente. Que legal, então. Bom saber. É. Então, tchau, pessoal. Tchau, Pro. Até amanhã na aula de espanhol. Beijos. Amanhã eu vou ter médico, tá? Não foge.